Provérbios capítulo 4, verso 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora. Agora preste atenção. Há uma comparação. A vereda do justo é como a luz da aurora. O que acontece? Olha o que diz aqui, coisa maravilhosa isso aqui. Que vai brilhando mais e mais até ser dia. Perfeito. Amém. Olha, a vereda do justo, a tua vereda, a minha, a vereda nossa, a palavra do Senhor diz, ela é como a luz da aurora, o brilho, o esplendor, até chegar ao esplendor perfeito. É essa a nossa caminhada. É esse assunto que eu quero falar. É 100% bíblico. Que Deus aplique a leitura da sua santa palavra. Poder sentar. Queridos irmãos, nós estamos com urgência precisando de um assunto muito sério no nosso meio. Um acontecimento maravilhoso. Eu estava vendo o quadro que foi apresentado ontem pelo pastor Pavan, hoje, agora à noite também. Estava vendo esses números aí. Vendo isso, o número crescente de um país evangélico. Vejam bem, um país evangélico. Não um país bíblico. País evangélico. Além disso, olhando um outro lado, que é o chamado lado da apostasia e da coexistência pacífica, que está adentrando no nosso arraial uma convivência pacífica com padrões do mundo. Então, dando uma olhada nisso tudo, uma apatia que vai dominando, uma irreverência, uma indiferença com relação aos valores espirituais, nós precisamos com urgência. Nós precisamos de um quebrantamento. Quebrantamento, irmãos. Quebrantamento, avivamento é que vai levar isso. É um avivamento. Eu não sei separar quebrantamento e avivamento, que as palavras se unem. Quem é um quebrantado é um avivado, e quem é um avivado é um quebrantado. Então nós precisamos de um quebrantamento. E eu entrei nessa aventura já tem quase 10 anos que eu venho orando por isso. Deus aviva a minha obra. E quando se fala em avivamento, é uma palavra estigmatizada. Quando eu digo avivamento, eu estou falando daquele avivamento à luz da Bíblia. E não é aqui nenhum sensacionalismo, nada de pânico, falar que nós precisamos de fogo. Fogo bíblico. Não fogo estranho. Fogo bíblico. E meus irmãos, o meu propósito aqui, eu tenho feito isso com a minha vida. Estou pedindo isso a Deus. Então quero usar aqui essa primeira pessoa do plural, porque eu me incluo nisso. Eu preciso disso. Eu quero isso na minha vida. Eu luto por isso. Porque um avivamento, um despertamento, um quebrantamento vai nos levar a ter paixão por um quadro desse. Vai nos levar a ter uma expectativa maior pela volta de Jesus Cristo. Porque nós corremos. Nós estamos num século, esse século 21 marcado por uma correria. É corre de um lado, corre de outro. É estresse, a palavra mais normal hoje é estresse. E que tem roubado o nosso tempo de ter aquela vida íntima com o Senhor. Buscar esse fogo santo e bíblico em nossos corações. Eu preciso disso. Então, queridos, já há quase 10 anos, eu pedi, Senhor, eu quero entrar nessa rota da perfeição. Quero ser perfeito. Mas, pastor, não tem perfeição aqui no mundo. Como é que o senhor vai ser perfeito? Não, eu quero correr para ser perfeito.
que a palavra do Senhor fala lá em 1 João 3,2? Ainda não é revelado o que nós seremos, mas quando Cristo se revelar, nós seremos como Ele. Assim como Ele é, nós vamos vê-lo, e assim como Ele é, seremos. Claro, não é na divindade dele, mas seremos glorificados como Ele. Eu quero isso para a minha vida. E a perfeição, se você colocar isso como uma meta no teu coração, se nós colocarmos isso como uma meta de ser menos imperfeito e mais a chegada à perfeição, irmão, você está cada vez mais sendo aperfeiçoado em Jesus Cristo com esse ideal. Vai errar menos, vai buscar mais a palavra. E Jesus nos advertiu, né? Errais porque não conheceis as Escrituras. Quando você busca mais na fonte, ouve mais a palavra, vai errar menos. E é isso que é o caminho da perfeição. Aí sim, quando o Senhor nos chamar, ou pela carruagem, ou pelo arrebatamento, que é o que todos queremos, aí sim, vamos vê-lo como Ele é, e seremos como Ele é. Mas aqui precisamos entrar nessa rota, a rota da perfeição. A vereda do justo é como a luz da aurora norte, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando. E esse desejo, esse ensejo, é que nos faz crescer à medida do varão perfeito, até que ela se torna um dia perfeito. Então, queridos, dentro disso, eu quero sim, quero ser perfeito. E Paulo fala lá em Filipenses, no capítulo 3, verso 12, ele disse, eu também quero, mas não que eu tenha conseguido isso. Mas olha, veja o que ele diz aqui, eu quero, não que eu não consegui isso, mas quero. E uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás vi, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É isso aí, essa é a rota, é a rota do dia perfeito. Essa é a rota da luz perfeita da aurora. Essa é a rota do salvo. Então, queridos, em primeiro lugar, sobre esse assunto, avivamento, quebrantamento, avivamento, eu quero dizer o seguinte: primeiro, como definir um avivamento? Eu não sei, eu nunca vi. Leio, gosto de ler sobre o assunto, e aliás, falei sobre avivamento, tem que se ter muita prudência. Tem que se ter muita prudência. Então, como definir o avivamento? Abacuque, capítulo 3, verso 2, há um clamor do profeta. Então podemos orar pelo avivamento. Abacuque orou. A palavra avivamento, só aparece a expressão aviva-nos, mas a palavra avivamento não aparece na Bíblia. Assim como a palavra trindade não aparece, mas é real. Ela está em toda a Bíblia. Está em toda a Bíblia. Então a palavra avivamento aparece reavivar, né? Aparece aviva-nos, como a tradução dada pelo profeta, na oração do profeta Abacuque. Então aí no capítulo 3, ele faz uma oração desde o verso 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Tememos. Olha como começa avivamento. Avivamento é ouvir a tua palavra. Quer dizer, dê crédito. E quando nós damos crédito à palavra de Deus, nós tememos. Nós tememos. Aí várias advertências bíblicas. Temei a Deus e aparta-te do mal. É pelo temor do Senhor que o homem se aparta do mal. Salomão já tinha deixado isso claro. Então, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva. O Abacuque está pedindo um avivamento. O povo estava com uma vida totalmente negativa, espiritualmente falando. E Abacuque soube que Israel seria punido através de nações ímpias. E ficou ruim para a cabeça dele. Mas como? Quer dizer que ainda os ímpios é que vão nos punir? Ele não entendia bem aquilo. Ele pediu, Senhor, aviva a tua obra e começa pela minha vida. Nós estamos no meio do mundo que está caminhando para juízo. E essa correria, essa maldade que está dominando a sociedade, isso tem encostado nas igrejas. Então houve um clamor, aviva. Agora veja o resultado do clamor.
O irmão está pedindo. Eu tenho certeza uma coisa aqui. Só para abrir um parênteses, eu uma vez falei numa reunião de pastores, um evento que teve lá em Conquista, e juntou algumas igrejas. E eu falei, irmãos, eu sou frustrado. Falei de púlpito. Aí quando acabou a mensagem, eu tinha dito que eu era frustrado, uma esposa de pastor me chamou. O senhor não pode falar isso de púlpito. Eu falei, mas por quê? Não, porque o senhor é um pastor. Ué. E a irmã, sabe por que eu sou frustrado? Não, por quê? Eu falei, porque eu não sou igual a Jesus Cristo. A senhora é? Não! Irmãos, nós podemos clamar, Senhor, aperfeiçoa o teu filho na minha vida. Senhor, aperfeiçoa a tua obra no meu coração. Aviva a tua obra na minha vida. Irmãos, olha o resultado. Ele começou pedindo um avivamento. Olha como termina. Olha como termina. Vê aí o verso 17 a 19. Porque ainda que a figueira não floresça, sei que tem muita coisa, a maior parte das Bíblias deve estar marcado isso aqui, é muito lindo isso aqui, olha. Porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Olha a alegria do profeta. Todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. É a alegria nossa. Avivamento é isso. Seja em que situação for, Senhor, ajuda-me a amar. Aviva a minha fé, aviva a minha alma, aviva a minha vida. Quebra-me, dobra-me. Aquela oração do Salmo 51 de Davi, que coisa tremenda aqui. Tem misericórdia de mim, Senhor, e apaga as minhas transgressões. Dá-me um coração contrito e um espírito quebrantado. Que coisa! É isso que agrada a Deus. É isso que a igreja de Atos 2 começou assim. E é isso que essa minoria de crentes, não esse número de evangélicos, não! É uma minoria. Aliás, nós temos que fazer missões sim, mas olha, nunca seremos maioria não, viu gente? Isso é bíblico. Nós nunca seremos maioria. Jesus falou que a maior parte do povo vai procurar a porta larga, e a minoria vai entrar pela estreita. Então já começa por aí. Nós somos minoria. Mas essa minoria avivada tem duas responsabilidades. Primeiro, transtornar o mundo. E segundo, vocês já repararam que o livro de Atos não está completo? Quantos capítulos tem Atos? 28 capítulos. A segunda responsabilidade da igreja de Cristo fiel, avivada biblicamente, é escrever o capítulo 29 de Atos dos Apóstolos. É levar o livro à sua conclusão. Essa é a missão da igreja. E para fazer isso, tem que ser coração quebrado, quebrantado, na contramão do mundo, e dizer que abomina aquilo que Deus abomina. Amém. Não é fácil, mas não é impossível. E também, queridos, avivamento é aquilo que Davi deixou claro. Eu nunca vi um avivamento, mas eu sei pela Bíblia o que é um avivamento. Nossa, que coisa maravilhosa. Pense nisso. Davi disse: assim como um cervo brama pela corrente das águas, suspira pela corrente das águas, assim por ti suspira minha alma. A minha alma tem fome de ti, sede de ti, do Deus vivo. Olha, então o que ele está dizendo? Que é avivamento? Avivamento é fome e sede de Deus. Amém. Fome e sede de Deus. Fome e sede de Jesus Cristo na nossa vida. Eu estou pedindo isso, irmãos. Eu sou falho, miserável. Me perdoe aqui o vocábulo desgraçado, pecador. Mas eu fico tão admirado do que Deus faz na vida da gente, na sua, na minha. Amém.
E sabe que nessa minha aventura de 8, 10 anos orando por isso, que tenho pregado isso na minha igreja lá, sempre pregando isso, eu tive uma visão. Calma lá. Eu tive uma visão. Explica rápido. Explica rápido. Eu tive uma visão. Olhei para dentro de mim e não gostei do que vi. Não gostei do que vi. Você já olhou bem para dentro de você? Olha, meu irmão, meus colegas pastores, já reparou quando a gente olha para dentro e vê para dentro de nós e para ver o que nós somos? A maldade, pensamentos horríveis, o que nós somos, a tendência que nós temos para o mal. Quando nós olhamos para nós, olha, eu quando tive essa visão, gente, meu ministério acabou sendo outro, mudei. E a gente que quer um avivamento para mudar a igreja, entendi, Senhor, o fogo do púlpito se derrama pela igreja. Mas tem que vir para o púlpito. Primeiro, eu disse, Deus, eu sei o que eu sou, miserável mesmo. E cada vez mais me maravilho a maneira como o Senhor usa os teus filhos. Para pensar na tua vida, no que você é. E Deus usa a tua vida. E sabe, aí é que está o auge do avivamento, o cerne. Quando você tem uma visão real do que você é, pode ter certeza, você vai entender o que é a bondade do Eterno. Amém. Nós vamos entender o que é a bondade de Deus em Jesus Cristo. Então, queridos, avivamento é essa visão que nós temos do que somos, mais do que Deus é. Ele diz a Pedro, Pedro, você lança a rede. Ele disse, Senhor, nós não pegamos nada. Olha lá, vai a turma lá, estão lavando até as redes lá, não tem como, não pegamos nada, literalmente o mar não está para peixe. Pedro, lança a rede para o outro lado. Senhor, a rede já está quase limpa, agora está tudo de novo. Lança. Ô irmãos, o que me toca aí é uma coisa tão simples. Essa passagem que toca é o seguinte, ele jogou, e quando não está nem conseguindo puxar, tantos peixes que tinha na pipa, se não me engano, 153 peixes estavam lá dentro. Peixe a peixe, não conseguia puxar, chamaram os outros, vem puxar. E aquela alegria, nossa, quanto peixe e tal. Aí eu imagino, vem na minha mente assim, né? Quem sabe a gente imagina. Eles ali, aquela euforia, pega pra cá, pega pra lá, pega pra cá, pega pra lá. E Jesus ali olhando, né? Eles fazendo aquilo, aquela alegria toda. Olha, irmãos, olha que coisa eterna aí. Veja aí. Vamos a partir do verso 7, 5, 7. E fizeram sinal aos companheiros, olha a alegria, que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram, encheram ambos os barcos, de maneira que quase foi tudo a pique, tanto peixe, tanta alegria. Agora, pai, veja que aí houve uma pausa. Hoje não vai dar tempo, mas amanhã eu quero falar sobre essa pausa aí, chama-se selar. Aí não está escrito selar, selar está escrito nos Salmos, em Abacuque 3,3 é que aparece isso, selar. Mas aí houve, não está escrito isso, mas aí houve uma pausa. Note que Pedro para. Aí eu imaginei a cena, Jesus ali olhando, perto dele, ele olha para Jesus. E olha que coisa linda aqui. Verso 8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. Porque você, quando ele olhou para Jesus, ele sabia que Jesus via dentro dele. E ele disse, ele é Deus mesmo. Só Deus para fazer isso. Avivamento, quebrantamento é isso.
você começa a ter uma visão de quem Jesus é. E aí você começa, o Senhor tem compaixão de mim. Lembre-se, o publicano, há uma expressão ali naquela parábola do publicano, lá em Lucas 18, de 9 a 14, não vou ler, porque os irmãos já conhecem, mas é interessante. A Bíblia fala que aquele publicano, enquanto o fariseu faria aquele negócio, toda aquela oração portentosa, uma oratória jóia, e gritava e falava, não sou que nem ele. Estava olhando para ele, mas o publicano, a Bíblia diz que ele nem levantava os olhos para o céu, porque não se achava digno de levantar os olhos para lá. Mas ele disse, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E o que nosso Senhor Jesus falou? Na verdade vos digo que esse desceu justificado. O outro fazia de tudo, pão de dízimo, sabia a lei, sabia tudo, mas não olhava para dentro de si. Avivamento é olhar para dentro de si. Enfatizo bem isso, porque precisa ficar claro isso. Pedir o avivamento é essa visão que nós temos de nós, para entender aquilo que Pedro viu. Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. É esse reconhecimento, esse quebrantamento, é esse pedido, esse roubo. Sonda, meu Deus, vê se há em mim coisa errada. Enfia a sonda. A sonda tira as impurezas, não é isso? Enfia a sonda, arranca fora. E se há alguma coisa ainda que eu nem lembro, traze-me a memória. Expurga-me tu, até daqueles que me são ocultos. Isso é a oração de um avivado. Quebra-me. O que Davi está falando naquele salmo é isso. Quebra-me, Senhor. Irmãos, avivamento é isso. Resumindo tudo para entender bem o que é avivamento: fome e sede do Senhor Jesus Cristo. Amém. E só mais 5 minutos e termino. Segundo lugar, por que precisamos de um avivamento e de um quebrantamento? Então já vimos o que é. E por quê? Claro, definir um avivamento. Por que nós precisamos de um avivamento biblicamente? Bom, veja o que diz lá em Mateus, naquele sermão profético, Mateus capítulo 24, verso 12, né? Jesus fala aqui que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase. Então não é de todos, é de quase. Tem um quase aí que quase todos esfriarão. E, meus irmãos, e essa pequena minoria, essa minoria que fica, somos nós, que temos o temor de Deus, somos nós que temos a palavra, somos nós que preservamos os fundamentos, somos nós que vamos ir a campo. Hoje me tocou muito, mas me tocou mesmo a palavra daquele pastor Zenildo, né? Como é que é o nome lá da cidade? Sinop. Vocês repararam o nome da igreja? Ela é Igreja Batista Manancial. Vocês viram que estado estava o manancial? Capim por todo lado. Distribuição de aquele mosquito, dengue, e etc. E até cobra, eles que matou cobra. Vocês viram a igreja por dentro? Por que chegou a isso? Por quê? A palavra de Deus fala que por falta de visão, a palavra visão é também por falta da palavra, o povo se corrompe. E naquela palavra dos talentos, por que Jesus amaldiçoou o que? Olha, Senhor, tu é justo, tu é honesto, o Senhor é tremendo, está aqui, eu estou te devolvendo, não roubei não, está aqui, quer dizer. Não mentiu. Olha, eu sei que o Senhor é justo, eu guardei, estou te devolvendo, quer dizer, não mentiu e foi honesto, devolveu. E Jesus falou que aquele homem era o que? Amaldiçoado. Por que Jesus amaldiçoou?
Sabe qual foi o pecado daquele homem? Não foi, era para ir. Negociar até que eu volto. Não foi negociar. Essa é a nossa visão. É a visão que um avivamento nos dá o coração. Esse aquecimento, esse amor. Aquela igreja, olha que situação, ilustra bem o que eu estou falando. A palavra chegou lá, alguma igreja enviou, ele foi. É essa a obra. É essa a visão. Ele foi, depois vocês viram a igreja? Cadê o mato? Como estava bonitinha por dentro, arrumada. Casamento, já vai fazer batismo. Amém. É essa a obra. É essa. Avivamento é isso. É para pôr amor no nosso coração por isso. Porque, irmão, nós não sabemos amar não, viu? Nós não sabemos amar. Agora o amor de Cristo derramado no nosso coração faz isso. Amém. Isso não é obra humana não. Isso é obra do alto. Amém. Por isso é que quando o pastor Rocha tinha o costume, ele dizia assim, quando o missionário ia lá para falar com a gente, olha, eu quero ir para o campo, tudo, então meu filho, morra primeiro. Morra primeiro e sai daqui morto. Que é para levar a vida. Não é mortificar, nós temos que morrer para levar a vida. A sementinha, se não cair, isso é para não, fica só, mas se der fruto, que beleza, gera fruto, vai ter que ir, o rio vai. Tem um escritor que escreveu uma coisa muito linda, uma coisa até simples. Ele disse o seguinte: nós precisamos ser um Saara invadindo, não, precisamos ser o Nilo invadindo o deserto do Saara. Olha, o Nilo é que dá vida ao Egito, né? E ele diz o seguinte: a igreja de Cristo, ela precisa ser um Nilo invadindo o deserto do Saara para gerar o quê? Vida. Sabe aquele ribuliço do Vale de Ossos? Nós precisamos. Não é só ouvir e ficar, não vamos. Quem vai? Vidas. A igreja, ela não somente envia, mas ela também mantém. É essa a visão. O avivamento traz isso. Então precisamos de um avivamento para acelerar o trabalho. Porque, irmãos, isso é do último dia, eu vou falar sobre isso. Só estou dando aqui o dia se aproxima. Está chegando o dia da nossa redenção. Olha, os sinais estão claros, são tão evidentes. Nós estamos já sentindo aquela afinação das trombetas para buscar o povo do Senhor. É impossível não estar se vendo nada, né? Nós sabemos que tem coisa errada nesse mundo, não sabemos? Está na cara aí, já viu homem casar com homem, mulher casar com mulher. Está tudo estranho, não está? Pois é. Mas a Bíblia diz: Satanás vai descer até vós com grande ira. E a ira dele é contra a igreja. Aviva a tua obra, Senhor, em nossos corações. Para que possamos continuar esse trabalho maravilhoso. Missões, santidade de vida. Não somos, a maioria, somos contra o modo, o sistema. Nós estamos na contramão do mundo e vamos ficar na contramão do mundo. Amém. Recebemos um chamado. Todo crente recebeu um chamado. Sede santos, porque o Deus eterno é santo. Amém. Então, amados, encerrando, precisamos de um avivamento para ter uma visão maior da graça de Deus. É que eu vou terminar. Estamos num tempo de muita insensibilidade. Muita insensibilidade. Um tempo de... O baiano lá usa o verbo mangar. Um tempo de muita manga com o evangelho. Mangado sagrado, quer dizer, profanar o sagrado. Nós estamos vendo o profano entrando no lugar santo. Nós estamos vendo a mente do iníquo querer invadir as igrejas através de música, de moda. E eu vou falar isso amanhã, deixa para lá, só estou dando um alôzinho. Insensibilidade, desconhecimento sobre a graça. Você até já, pastor, isso que é graça? É um presente, é uma dádiva que não se merece. Sabe o que é graça na prática? E eu vou terminar aqui, amanhã nós continuamos. Graça
um exemplo maravilhoso disso, assim, numa vida prática, para se entender bem. O pastor João Falcão, sobrinho, um homem que eu admirei muito, já está na glória com o Senhor. Tive a bênção de conhecer Exaltino Gomes Coelho Filho, meu professor, e João Falcão, que era o líder dos adolescentes no Brasil, lá no sítio do Sossego. E esse homem teve uma vida longa e morreu tem alguns anos. Mas ele escreveu, uma vez ele estava presente num encontro de pastores da Convenção Batista Brasileira, e deram a palavra para um missionário americano, Wilson, só não sei o sobrenome, mas era um missionário americano, para esse missionário americano falar exatamente sobre isso, a graça de Deus, o ministério e a graça de Deus. E esse missionário ali com aqueles pastores reunidos, esse missionário então contou a experiência que ele teve com os filhos. 3 filhos pequenos, e ele dizia para os filhos: olha, o papai, a alegria do papai é ver vocês crescerem na fé. Eu sei que vocês cometem erros, ninguém é perfeito, mas uma coisa eu peço para vocês: em nome de Jesus Cristo, nunca mintam para mim. Mentira não, por favor, filhos. Tá certo. E assim ele foi criando os filhos. Um belo dia, isso o missionário contando lá a experiência dele com os filhos, lá na reunião do pastor. Um certo dia, estava se avizinhando, se aproximando um feriado. Ele disse para os filhos: olha, está vindo um feriado aí, nós vamos fazer um piquenique, eu e vocês 3, a mamãe não vai, só nós. Pai, que legal, então aquela coisa, aquela alegria toda. Aí o pai disse: olha, arrumem tudo direitinho, trabalhem da escola prontinho, para nós passarmos o dia fora. Ah, mas com alegria, os filhos ali e tudo. E foi chegando, chegou o feriado. Resumindo, chegou o feriado. Isso ele contando. Aí ele começou, chamou os 3 filhos: e daí, é amanhã, hein? Preparado? Estamos preparados, pai, vai ser bacana, vamos levar a vara de pescar, aquelas coisas todas, pais, filhos, bola, aquele negócio tudo. Aí ele começou pelo mais velho: meu filho, e aí, você fez o dever de casa que a professora passou? Filho, pai, tá pronto, quer ver? Não, você falou que está pronto. Senti firmeza, tá bom. Aí pro do meio, chegou pro filho do meio: e aí, filho, o trabalho da escola prontinho? Pai, já fiz tudo, foi a primeira coisa que eu fiz quando cheguei aqui. O senhor quer ver o caderno? Não, tá bom. Ele chamou o pequeno, aí chamou o caçula: e aí, meu filho, igual seus irmãos, você fez o trabalho? Fez ou não fez? Fiz não. Mas não falou nada. Quer ver o caderno? O moleque fica quieto. Vai pegar seu caderno, pronto. Aí. Mas não, é assim, mas foi exatamente como ele contou, mas é uma coisa muito comovente. Aí o menino foi lá pegar o caderno. Aí o menino trouxe o caderno, ainda pensando que por trazer o caderno vai dizer: não, o moleque trouxe o caderno, não está com medo não. O moleque estava gelado já. Aí trouxe o caderno, aí o pai abriu, não estava feito o trabalho. Filho, você mentiu para mim. Você sabe tudo menos a mentira. Você não sabia, meu filho? Sim, senhor. Filho, por que mentiu? Não, pai, é que eu me atrapalhei, todo mundo deu para fazer, eu ia fazer depois. Filho, você mentiu. Você errou? Sim, pai. Se merece o castigo? Mereço. E o castigo é desse tamanho, uma correia. Aquelas correinhas de couro. Que dói. Experimentei aqui nas pernas uma vez. Dói. Aqui, ó. De couro. De couro. Você sabe como é que é aqui em casa, né? Sei. Então, meu filho, papai não queria fazer isso.
mas vou ter que fazer. Você merece? Mereço, pai, mereço. Eu pequei, tá bom. Como é que é, filho? Então, fique de jeito aí. Aí o moleque pegou, tirou a camisa, se ajoelhou na cama e ficou assim, ó, porque sabia que o pai ia lá. O moleque estava, mas o pai não dava nada. De repente, o pai também vai, tira a camisa e se ajoelha do lado do filho. Isso ele contando, o missionário, se ajoelha do lado do filho. Aí o moleque olha para o pai. Pai! Ele dá a correr para o filho. Filho, 7 menos 1 nas minhas costas. Peidada! O que ele está falando? É para me bater no senhor? Mas fui eu que errei, pai. Fui eu. Filho, aqui. Dê bem dado. Pai, eu não posso fazer isso, pai. Fui eu que menti, não foi o senhor não. Fui eu que menti. Dê, menino, pega isso aqui. Nessa altura, os outros dois, ó. Aí ele faz se ajoelha agora. Dê, levante e dê. Aí o moleque, não, meu filho, essa não valeu. É pra dar mesmo como eu ia dar em você. Pá! Pai! Mais força! Mais força! Na quarta, o moleque não amigo. Quando ele deu a quarta, dá aquele vergão nas costas do pai, ele falou, eu não posso fazer isso, meu pai me perdoa, eu sou o culpado. Sou eu que mereço. Aí o pai abraçou ele e falou, filho, você entende o que é graça? Foi o que Jesus fez por você e por mim. Éramos nós que deveríamos sofrer esse castigo. Mas Jesus pagou o preço. Não minta, meu filho. A mentira foi uma tristeza muito grande para mim, mas foi mais lá para cima. Não faça, o moleque pulou no pescoço do pai. Foi uma coisa muito terna, ele contando, né? Então, irmãos, esse menino, ele falou, meu filho não virou pastor, como algumas histórias terminam. Não, ele foi, não. O moleque foi estudar nos Estados Unidos e pela integridade desse menino, já moço, estudando nos Estados Unidos, ele ficou como uma espécie de intermediário entre os alunos da universidade e o deão, porque ele foi escolhido mais íntegro da universidade, crente em Cristo. Amém. Irmãos, isso é avivamento, é uma visão do que Deus é, o que a sua maravilhosa graça é. É por isso que eu amo aquele hino, graça com maravilhosa graça de Jesus, alta como o firmamento, alta é sem fim, é maravilhosa, é grandiosa, é suficiente para mim. Agora note, é maior que a minha vida inútil, maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória a Deus. Irmãos, clamemos, aviva, Senhor, a tua obra em nosso coração. Que Deus nos abençoe. Amém. Seus olhos fechados. Deus tem falado comigo, Deus tem falado com você. Amém, amém. Avivamento acontece quando nós abrimos a Bíblia e ao lê-la percebemos quem Deus é, e ao percebermos quem Deus é, entendemos quem nós somos. Avivamento só acontece quando a Bíblia está aberta, quando ela é lida. O grande propósito de Deus para o homem é restaurar o seu caráter. Eu creio que nós temos percebido nos nossos dias que a religião tem investido muito em cerimonialismo e muito pouco
em transformação de caráter. 100% bíblico enfatiza caráter, transformação de vida. Eu creio que eu e você, ao ouvirmos a palavra, temos percebido quem nós somos. Mas esse é o primeiro degrau, não o único. O próximo degrau deve ser seguido por uma decisão de ir em direção a Deus e a sua vontade. Não basta percebermos que somos pecadores, temos que agora confiar que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nosso Deus, nosso Pai. Ah, Senhor, percebemos o quanto precisamos do Senhor, quanto somos falhos, imperfeitos. Nós não queremos aqui praticar o pecado da autocomiseração, porque cremos que esta verdade acerca de nós é nos revelada por meio do Teu Espírito. E cremos que o Teu Espírito, ao revelar esta verdade, não tem por propósito simplesmente fazer-nos perceber quão miseráveis nós somos, mas essa revelação é provocada porque Tu tens o desejo de nos transformar, de nos fazer diferente do que somos. Então, que nesta noite, durante esse dia, temos ouvido a Tua palavra, de diversas formas pregadas, em diversos textos abordados. Nesse momento, Senhor, o que o Senhor espera de nós é uma decisão. Que hoje possamos decidir nos aproximarmos mais do Senhor, para que esta obra seja feita. O Senhor está tocando naquela vida, naquele coração que precisa ser transformado, mudado, para que a luz do Senhor possa brilhar mais intensamente através dessa vida. Agradecemos por Sua misericórdia. E ela se renovou nesta manhã para nós e nos ofereceu a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados e de nos entregarmos ao Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.